Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta no One on One Podcast, eu, Fabiano Montes, Ronaldo Jares, Ronaldão, aqui do nosso lado, nosso eterno conselheiro. Fala galera. Hoje, especialmente hoje, vindo aqui, Felipe Santin, tá aqui, ele vai contar tudo e mais um pouco para vocês. Educador físico, né, Felipe? Isso, profissional de educação física. É o novo nome. Profissional de educação física. Profissional de educação física. Gente, como vocês sabem, o One on One Podcast é aquele papo direto, sem enrolação, para a gente crescer, evoluir. A gente também se diverte, mas acima de tudo, a gente une forças aqui para fazer com que todos vocês aqui, nossos espectadores, cresçam com todos os assuntos que a gente promove aqui. Beleza? Não se inscrevam, não se esqueçam, se inscrevam no canal, clica lá no sininho para vocês receberem todo o nosso conteúdo e não perderem nunca. Certo, Ronaldão? Isso aí. Vamos junto. Vambora. Vamos lá, Felipe? Vamos para cima. Bora lá. Felipe, prazer estar contigo aqui hoje. Prazer é tudo meu. Café tá bom? Maravilhoso, sem açúcar. A gente ia trazer uísque, vodka. Antes de eu saber o que você gostava, eu trouxe um café e uma água. Mas uma próxima, né? Talvez. Na próxima, né? Exatamente Com isso. gelo ou sem gelo? O que vier tá tudo bem. Então Tá fechou. tudo Aí, ó. certo. Podemos ser vinho, cerveja, não tem problema. A gente toma. Vambora. Nas horas de lazer. É isso. O negócio aqui é a gente relaxar, se divertir. Show. E falar sério de coisas que são importantes aí, que a gente quer saber de você. Felipe, me conta pra gente aqui a sua história. A gente já sabe um pouco, né? A gente sabe, a gente frequenta a mesma academia, você Show. trabalha na Smart Fit, lá do Bacaxeri. Então, a gente já sabe o que você faz, mas o nosso público não sabe o que você faz e da onde você veio, principalmente, até chegar hoje. Show. Conta pra gente aí, por favor. Primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, na verdade, né? Uma amizade aí que se tornou forte, né? Com Por pouco certeza. tempo, né, Ronaldo? Isso aí. Consequentemente, conheci o Fabiano ali, Show. a gente sempre se falava pouco ali na academia e fomos criando uma amizade bacana aí. No meio do supino reto. Até chegar nesse momento aqui, né? Confesso que é um prazer mesmo estar aqui com vocês, tá? Prazer nosso. Então meu nome é Felipe, né? A minha ligação aí com o esporte começou bem cedo, né? A partir dos 4 anos de idade. Falo 4 anos de idade porque meu pai sempre foi voltado para o esporte, sempre jogou aquele futebolzinho com os amigos. E eu sempre acompanhava ele aí no futebol, né? Na época de Cumbuca aí que tinha ele no Paraná Clube quando existia, que é Cumbuca? né? Cumbuca reunia os sócios do clube e toda terça ou quinta ou todos os dias da semana, especificamente ele jogava areião, né? Na época, né? E aí eles jogavam, reuniam, faziam um time, tinha um campeonato e tudo mais. E era campeonato sério, rachava, era negócio sério mesmo. E na época eu acompanhava ele, meu irmão, né? O meu irmão é mais velho também, né? 4 anos mais velho que eu. E aí eu acompanhava eles nesse momento, né? Sempre quando meu pai ia, eu acompanhava ele no clube. A gente frequentava o Paraná Clube da Kennedy lá, né? Então, enquanto ele jogava a bola, eu ficava ali na parte de recreação, jogava um futsalzinho, brincava na areia com meus amigos ali. E aí a minha ligação no esporte foi se tornando. Foi crescendo, por causa acompanhando ele. E aí o futebol entrou na jogada. Na época o Paraná começou a ter o futsal, né? Na época a gente falava mamadeira, pré-mirim, infantil, hoje é tudo sub-15, sub-17. Mas na nossa época é mamadeira, 4, 5 anos, que eu me recorde. Mamadeira, fraldinha, pré-mirim, pré-infantil, e era assim, mamadeira, cara. Então eu comecei, minha ligação com o esporte foi com o futsal, na verdade, né? O meu irmão na época já jogava, porque o meu irmão é 4 anos mais velho que eu. Então ele já estava incluso no futsal ali. E aí eu comecei a jogar com 4, 5 anos, né? E aí foi minha vida dentro do futebol. Comecei ali com 4 anos, fui até os 11, 12 anos com o futsal. E ali, nesse tempo, a gente já tinha torneios, campeonatos metropolitanos, paranaense, e a gente viajava interior do Paraná direto, Londrina, Foz, Cascavel. Então já tinha uma organização, um campeonato bem bacana já para nossa cidade, né? Então ali, com 4, 5 anos, claro, não era aquele jogo tático, né? Era aquela bagunça, a bola tá aqui, tá todo mundo atrás da bola. Paixão, né? Exatamente, né? Eu só queria jogar bola na época, né? Tanto é que eu brinco e falo com meus amigos, assim, os mais próximos, né? A gente que começou muito cedo dentro do esporte, a gente não teve uma infância de brincadeira, né? Que é brincar com boneco, carrinho... porque a coisa ficou séria. Assim, não digo que dos 4, 5 anos não ficou, era mais lúdico, né? Então, era mais brincadeira, mas ao mesmo tempo a gente tinha
uma cobrança ali de estar disputando o campeonato. Então a gente já criou muito cedo essa parte de competição, né? Então a gente tinha campeonato que queria ganhar e tudo mais. A partir do momento que ficou sério ali, a partir dos 12 anos, né? Que daí eu já vou chegar lá e eu já começo a contar que dos 12 anos já comecei a migrar pro campo também, né? Então ali a gente já viajava, tinha campeonato e tudo mais. E aí foi crescendo a paixão pelo esporte, antes era só brincadeira, e eu falei, caramba, acho que vai ser aí. E a família sempre apoiando. Apoiando, sempre apoiando. Meu pai sempre esteve junto com a gente. E é engraçado, meu pai na época, a gente vai falar isso agora sobre videocassete, né? A gente fala hoje, a criançada de hoje em dia não sabe o que é isso, né? Eu não sei, eu sou do... Videocassete, é novinho? Eu sou do Blu-ray pra cá, né? Então, todo jogo, meu pai tem, a gente até mudou hoje, converteu para DVD, né? Nem tem DVD mais, hoje nem se usa também direito, né? Como passa, não, né? Acabou. Então, todos os jogos meu e do meu irmão, ele filmava. Jogava lá, tava com a câmerazinha dele pequenininha e filmava. Todo jogo nosso. E eu tenho isso até hoje, é muito legal. Então, aí começou, né? Aí a partir do momento começou a ficar um pouquinho mais sério, né? Ali com uns 8, 9 anos, ficava um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais rígido, né? A parte de tática antes era mais brincadeira, e aí eu comecei a levar mais a sério. Falei, opa, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida, né? E também cobravam seriedade, né? Sim, e não só no clube, o pai também, chegou um momento que cobrava, você jogou bem, jogou mal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e aquilo ali eu já começava a olhar, né, cara? O negócio começou a ficar sério mesmo. E daí então, cada vez mais sério, daí dali eu migrei já pro campo. Com 12 anos, na época tinha o Paraná Clube já no campo, e dali já fui jogar, já saí do futsal, né? E já fui migrado pro campo. Isso mais ou menos quando aí? Cara, eu tô com 32 hoje, eu tava com 2000? 2000? Né? 96 anos, 2000. Por aí, 2000, né? 2000, mais ou menos. O negócio que daí começou a realmente ficar sério, né? E aí aquela pressão, né, cara? Então a gente foi acostumado desde cedo à cobrança, ao clube que a gente estava e tudo mais, em casa também. Então aí começou a ficar mais séria a coisa. Quando ficou mais sério ainda ali com 14, 15 anos. Aí 14, 15 anos a gente já tinha mais campeonatos, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, Copa do Brasil. E hoje a Copa do Brasil brasileira é um campeonato mais organizado que antigamente. Porra, numa época, eu acho, acho que foi 2003 que o Paraná foi para a Libertadores, não foi? 2007, né? 2007. Pô, eu tinha 17 anos. Eu saí do Paraná em 2007, na base. Então, naquele momento que ele estava bem, tava né, bem, cara? pô. O Paraná... a gente fala, né? O Paraná ali dos anos 90 até 2007, o Paraná era grande, pô. Né? Então, depois que caiu, ele jogou Libertadores no mesmo ano, né? Eu fui no jogo Paraná e Flamengo aqui. Eu ia falar desse jogo. Tomou 6, né? Você lembra desse jogo aqui no Pinheirão? Não, Paraná, você lembra, né? Você vai lembrar, né? Eu lembro das vitórias. E ali já começou. Então, 2007, o Paraná no mesmo ano já caiu. E nesse mesmo ano eu já acabei saindo do Paraná. Então, no campo, eu comecei no pré-mirim, né, que já na época se falava assim, né, pré-mirim, pré-infantil, infantil, juvenil e júnior, né? Hoje não, hoje mudou, né? Que a gente já comentou, sub-15, sub-17, sub-20. Então, o meu período de base do Paraná, né? Então, sempre do futsal do Paraná pro campo do Paraná, né? E ali veio meninos que jogaram comigo, que são amigos meus até hoje. Exemplo do Juliano, né? O Bruno Henrique, que jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians, hoje está fora, está na Arábia. O Juliano está no Corinthians hoje. O Juliano está no Corinthians hoje, né? O Juliano voltou de que time agora lá de fora? Ele veio no time agora, no passado. É no time da Arábia Saudita, se eu não me engano. É um time forte. Mas jogou lá. no Fenerbahçe, né? Jogou no Fenerbahçe, que começou no Paraná. daí saiu daqui do Paraná, mas foi fez pro história Inter. No Grêmio lá depois, né? Na verdade ele ficou conhecido no Inter, né? Inter, né? E tanto é que ele foi eleito um dos melhores jogadores do Inter, né? Então, não me recordo que ano que foi. Se eu não me engano, foi quando o Inter foi logo depois campeão mundial. Enfim, foi mais ou menos nessa época. E ele foi eleito o melhor jogador. E aí ele foi despontando. Daí ele foi pro Inter, daí ele foi para um time da Rússia, voltou, foi pro Grêmio, enfim, ficou, né? Passou bastante time aí, time grande, né? E ele estava junto contigo nessa época? Sim, ele começou, na época eu comecei antes que ele, eu comecei com 4 anos, né, no Paraná. Se eu não me engano, ele deve ter entrado ali com 10 anos, ali eu já estava lá dentro, inserido. E aí ele entrou logo depois ali, né? E aí, só que na época, quando teve essa transição do campo, tinha uma época que a gente jogava campo e futsal.
né? Tanto é que o treinador nosso na época era do treinador do campo e depois treinador do futsal também. Então acabava o treino, ó, como era o nosso gás, né? Novo, né? Acabava o treino de campo, o treino já ia pro futsal de noite. Então, pô, a gente só queria jogar bola, na verdade, né? A gente não tinha tempo ruim, não tinha. Por isso que eu falo que a nossa infância a gente não brincou, como as crianças de hoje em dia brincam, ou antigamente de brincar na rua mesmo, enfim. E aí o negócio começou a ficar mais sério. Daí eu fiquei no Paraná até 2007 ali. 2007 saí do Paraná, né? Daí eu já fui pra... Aí foi criado um time em São Miguel do Iguaçu, que na época esse treinador meu do Paraná, que era o Rodrigo, é irmão do Ricardinho, né? O Ricardinho, que jogou no Corinthians e tudo mais. Aí tinha o São Miguel Futsal era muito forte, né? Era conhecido o São Miguel Futsal, né? O Campeonato Paranense. E aí nessa época eles criaram a Ricardinho Sports, um time de campo, né? Aí eu fui pra lá, direto, né? E aí o Juliano ficou, outros meninos, né? Falando dos meninos que a gente jogou, Juliano, Bruno Henrique, na época, que jogou no Corinthians, no Palmeiras, hoje tá na Arábia. Aí tem o Luizinho, hoje, que é um amigão meu, que jogou na Arábia, hoje está aqui no Brasil também. Então, são vários atletas aí que teve uma passagem de um tempo grande comigo nos clubes e hoje estão despontando, né? Joguei ali com o Elvis, que está, se eu não me engano, hoje no Goiás, né? Ah, sei que é. Bacana, cara. Goiás, tá no Goiás, se não me engano. Aí tem o Thiago Rodrigues, goleiro, que está no Vasco hoje. Então, tem o Everton, que jogou no Flamengo, só que eles eram eles eram mais velhos que eu, né? Mas chegou um período ali, 2015, 2005, mais ou menos, que eu tinha 15 anos, tinha jogos que eu... Tá na Ponte Preta hoje, né? Tá na Ponte Preta, mas já machucou agora de volta. Então, machucou, acho que não me engano, grande jogador. Bom jogador. Acho que ele é péssimo sair do Flamengo pro São Paulo, acabou com ele. Que raiva, né? E aí, nessa época, então, eu acabei jogando com bastante menino, assim, né? Que hoje tem um nome aí no cenário de futebol forte, né? Mas você foi para Ricardinho Esportes? Daí no Paraná ali, 2005, ali, eu já estava transitando ali, já, na época era infantil, aí teve jogos que eu e o Juliano tínhamos subidos para o juvenil, para jogar na época, né? Alguns jogos ali do Campeonato Paranaense, e aí foi onde eu joguei com esses meninos que eram mais velhos, que na época ou era 90 e 91, que é o meu ano, ou 88 e 89, era separado, assim, né? Não sei como é que tá hoje. Então, só que como a gente tinha subido um pouquinho de categoria, a gente estava jogando junto com eles. Então, eu acabei jogando com esses meninos aí. Só que na época lá, a gente acabou conhecendo outros meninos. Vamos supor, o Júnior lá, que tinha o Thiago Neves. Então, a gente treinava na Vila Olímpica, ali no Boqueirão. Então, a gente sempre se reunia, sempre conversava, sempre se via. Então, a gente conhece bastante gente ali, né? E aí, saí do Paraná, fui para São Miguel, quando eles criaram um time novo, né? Aí, eu fiquei ali para jogar um paranaense só, né? Isso na base ainda. Aí saí dali, acabou o Campeonato Paranaense e tudo mais, saí dali e fui pro Cascavel. Do Cascavel fui pro Rio Branco de Paranaguá. Aí chegou um momento que aí eu já estava com 20 anos, né? Eu falei, pô, será que eu continuo jogando ou não? Continuo jogando ou não? Vou estudar, não vou, enfim. Aí, na época, quando eu saí do Rio Branco, aí surgiu uma proposta para me jogar no Trieste aqui. Eu falei, caramba, cara. Só que nessa época do Trieste eu já tinha começado a trabalhar. Começar a trabalhar na parte administrativa e tudo mais, não sabia o que queria. E aí comecei a jogar no Trieste, e na época eu tinha um amigo meu que jogava em Portugal. O Marquinhos, o Marco Yubi, ficou por 5 anos lá em Portugal, jogou no Vitória de Guimarães, voltou, daí foi pro Marítimo de Portugal, que é onde eu fui. Daí, na época, eu tinha feito um material, que era o famoso DVD. Você saiu do Trieste, então, pro Marítimo, Portugal. No time B, né? Que tinha uma vaga lá. E esse teu amigo que me indicou, porque eu não tinha empresário ninguém na época, né? Não tinha ninguém por trás ali, né? E na época eu tava nessa transição, continuo, não continuo. E aí eu falei, Marquinho, pô, sempre quis ir pra Europa, realizar um sonho meu, vamos ver o que vai dar. Aí eu falei, vou fazer um material aqui, né? E vou mandar pra você. DVD. O famoso DVD. Hoje nem DVD se usa. Hoje eles vão por estatística, né? Do jogador. Pega lá o Ronaldo, quantos jogos ele fez no ano. Acho que tá basicamente assim. Não tem mais DVD, né? É um ou outro jogador que precisa de material para o empresário ver, enfim, né? E na época eu falei, Marquinho, tô preparando meu material aqui, tem jogos bons, tem até gol que eu fiz, que era difícil fazer gol, né? Mas tinha que aproveitar e colocar no DVD. Você era zagueiro? Eu era volante, jogava às vezes de zagueiro de sobra e alguns jogos às vezes de lateral direito ali, mas era mais volante ou zagueiro de sobra ali na época, né? E aí eu falei, Marquinho, o DVD tá ficando pronto, vou mandar pra você e ver o que você consegue aí. Ficou pronto o meu DVD, mandei pro Marco. Felipe, o pessoal gostou, pode vir. E assim, fiz meu passaporte rapidinho e fui. Aí eu fui pro Marítimo B, né? Que daí tinha o Marítimo principal. Pô, rapaz, eu fui numa época lá complicada, aí que na época o Marítimo, eles nunca tinham entrado na Liga Europa.
na época o Marítimo. E aí eu fui certo para ir pro Marítimo B para treinar, para jogar, foi tudo certinho, né? E às vezes quando não tinha jogador que não jogava no jogo da Liga Europa ou na Liga principal lá de Portugal, treinava com a gente no dia seguinte, rapaz, qualidade. É aí que a gente vê, aí que eu realizei um sonho mesmo, falei, caramba, o futebol da Europa é totalmente diferente mesmo, né? Tô treinando ou jogando com os caras que estão jogando Liga Europa. Uau. Né? Então, assim, foi fantástico como experiência de vida, foi fantástico mesmo. E aí eu olhava aqueles caras conhecidos, assim, pô, tô treinando aqui com os caras, tô jogando com os caras. Então, assim... Os caras da TV. Os caras da TV. Então, e Marítimo de Portugal é muito grande. Vamos dizer que hoje é o Atlético aqui. Né? Lá Portugal é Benfica, Porto, Sport, em Braga e Marítimo. É muito conhecido lá, né? E eu treinando o meu dos caras, né, cara? Aquele negócio, o sonho de qualquer moleque, né? Pô, nem fala. Eu falo isso pros moleques, os caras vêm me perguntar, pô, como é que era? Como é que é isso aí lá? Eu falei, cara, é fantástico. É realização de um sonho mesmo, né? E aí, enfim, cara, daí acabou tudo lá. Fiquei um período, acabei retornando pro Brasil. Falei, cara, ou eu continuo, ou eu fico batendo cabeça. Não tinha nem empresário por trás, né? Eu continuo jogando bola, vou estudar. Você acha que faltou um empresário, não? Cara... Eu vou dizer que ajudaria, né? Porque hoje no futebol é importante você ter alguém por trás ali até para direcionar você aos clubes e tudo mais, né? Mas eu digo para você, eu sou muito sincero e eu falo para todo mundo hoje, eu não tenho vergonha de falar isso. É papo reto. Né? E assim, o futebol ou você é muito diferenciado, né? Muito diferenciado mesmo, ou você tem alguém ali que possa estar te ajudando, mas também você tem que estar bem, né? Tem que estar treinando, tem que estar jogando. Cara, eu era um jogador comum, não tinha nada de diferente. Falava, pô, o Felipe é um cara diferenciado. Não, né? Eu e mais 1000 é igual, entendeu? Então, eu sempre falo para os meninos, pô, por que você parou, né? Foi opção. Eu poderia ter continuado, né? Graças a Deus, em casa a gente nunca passou por dificuldade nenhuma, que nem os meninos de hoje em dia, né? Que tem o futebol como esperança de ajudar a família e tudo mais. Eu também história da superação, exatamente. Né? Eu também queria isso, pô. Eu comecei muito cedo no esporte, né? Então, eu também queria melhorar a situação da minha família, né? E só que, graças a Deus, eu tive condições de ter um estudo depois. Eu falei, só que veio de mim isso, né? E eu falei, pô, vou estudar, vou trabalhar. Você voltou de lá para estudar? De Portugal para estudar. E não fui nem estudar educação física, né? Eu fui fazer administração. Então eu estava totalmente perdido. O que eu ia fazer, né? Porque nunca, né? O colégio na época nem estudava direito, né? Não gostava de estudar, essa é a verdade, né? E era só futebol. E realmente a gente não estudava porque, pô, era treino de manhã à tarde, ali com 10, 12, 15 anos, era treino direto, né? Então ficou muito sério, né? Então a gente não queria estudar, a gente não gostava, para falar bem a verdade, né? Então, quando eu retornei de Portugal, eu não sabia o que fazer, pô, já estava com 22 anos. Eu falei, caramba, preciso ganhar dinheiro, né? Preciso fazer alguma coisa, preciso ser alguém, né? Ou eu continuo ganhando aí, batendo cabeça em clube, né? Para ganhar aí 1.000, 1.200 por mês aí, o que eu faço, né? E aí eu falei, cara, vou trabalhar. Na época eu tinha um amigo meu que o pai dele... Só uma coisinha, essa é a média que o pessoal ganhava mesmo, né? 1.000, 1.000 e pouco. A gente acha que o pessoal ganha muito dinheiro no futebol, mas... Cara, na época era mais ou menos isso. Pra quem não tinha contrato com um profissional aí... A minoria que ganha muito bem, né? Que tem esses salários absurdos, né? É, muito pouco. Vamos pegar 1% aí dos caras que... Neymar da Até esses jogadores que a gente vê, aí, que a gente vê na TV, difícil, na Série A, tudo... Muitos desses não ganham também absurdos, né? Não, assim, hoje em dia, se você pegar a Série A, os caras pagam bem. Série A, Série B, aí, time de São Paulo, esses times aí que tem bastante empresas aí por trás, patrocinadores, mas né? Se for ver hoje, a maioria tem empresário. A maioria tem empresário. Hoje é muito empresário. O Felipe, hoje né? A gente voltando naquela situação das conexões, né? Lá atrás já tinha, né? Ele pegou um DVD... E alguém conseguiu promover isso para ele. Né? Teve primeiro aquela ponte, uma indicação. Só que, né, pelo que eu entendi, para se manter, de repente, você não sendo aquele jogador diferenciado, vamos pensar lá, um Neymar da vida, né? Que, nasceu para isso, né? Já nasceu ali no berçário, já fazendo loucura ali. Então, o que seria dito normal, então, assim, para ter uma chance maior, teria que ter, de repente, um cara ali dentro, um QI, assim, para dizer, não, vamos empurrar o garoto. É isso que eu falo, ou um cara que tem ali, ou ele é diferenciado mesmo, né? Ou, de fato, se essa pessoa ser diferenciado mesmo, né? Aí nem precisa. Às vezes é momento, vou te dar um exemplo desse meu amigo, desse Marco, ele jogava no Malotron, o antigo Malotron, depois volta Malucelli, né? Entendeu? E se eu não me engano, a história dele foi basicamente assim para ele ir para Portugal. Pô, ele ficou 5 anos em Portugal, jogou em time grande lá, Vitória de Guimarães, se eu não me engano. Na época ele jogava Liga Europa com Vitória de Guimarães, sempre estava no topo da Liga de Portugal. E como é que ele foi para lá?
Por isso que eu falo que às vezes é momento, você tem que estar bem, tem que estar sempre preparado para as coisas, né? Independente do futebol, para qualquer área, enfim, né? As oportunidades estão ali. Um alinhamento dos planetas. Sempre tem alguém olhando para você no teu trabalho. Você tá ali quietinho trabalhando, mas sempre tem alguém observando. No meu caso, esse é hoje. Por isso tem que estar sempre sendo o melhor, né? Fazendo o melhor aí, os detalhes. Fazer o melhor, exatamente. Na minha profissão hoje, eu tô ali trabalhando, tô focado, hoje eu sou personal trainer, né? Então, sou professor de sala e sou personal trainer. Então, sempre você tá dando aula ali, mas tem alguém te olhando. Tem alguém te olhando, sempre tá alguém me observando. Tanto é que alguns alunos que veio por mim, que estão comigo até hoje, é porque observaram dando aula ali e, pô, vou entrar em contato com o professor, vamos ver o que ele tem para nos ajudar. E aí chega, professor? Exatamente. Onde eu acho que ela texto? Não, depois a gente chega nisso. Vamos devagar. Aproveitando que o Felipe falou rapidinho, né? O meu caso foi mais ou menos assim, entendeu? Tava olhando ali o Felipe... Aí já começou, minha filha falou, pô, o professor é bom. Aí um outro cara falou, aquele cara é bom pra caramba. Eu falei, então vamos testar se o cara é bom. Vamos ver se é. Tamo junto aí, tá dando certo. Faz a minha série. Faz a minha série demais. E tá indo bem, né? O tamanho do homem. Como é que tá? Olha esse braço. Não sei o que ele tá tomando, né? Mas não, mas isso é brincadeira. Não sei o que tá tomando, a gente tem que parar. Aproveitando esse ganho, a gente tem que parar de falar quando o cara tá evoluindo, enfim, tá emagrecendo, tá ganhando massa muscular, a gente tem que parar de falar, pô, o que esse cara tá tomando? Não, mas tem uns aí que um mês aí é visível, mas a gente tem que falar aquele cara lá, pô, o que esse cara tá fazendo pra melhorar? Não é só, pô, o cara acorda cedo pra treinar, o cara se dedica, tá se alimentando direito, pô, quem é o cara que tá montando o treino desse cara, quanto de água... Toda uma estrutura correta, uma estrutura, a construção do treino, o que ele faz no dia a dia, a gente brinca, claro, pô, o cara, você vê um cara chegando na academia e fala, pô, o cara tá tomando uma coisa, mas, pô, vamos ver o que ele tá fazendo, em primeiro lugar, né? Às vezes, muita gente acha que o cara toma alguma coisa, um exemplo aqui, pô, pelo amor de Deus, tá lá treinando constantemente todo dia na academia. Mas você não sabe o que ele toma. Não me falou ainda, ele vai falar no off aqui depois. Canjica com canela. Esse é o resultado? Esse é o segredo? Segredo, cara. Esse é o segredinho? Canjiquinha com canela. Vou passar pros meus alunos então a partir de amanhã. Mas calma. Volta lá. Vamos voltar, saímos do foco. Você veio da Europa, você saiu da Europa, veio pro Brasil. Lá você tinha salário na Europa? Cara, muito baixo. Muito baixo, né? Muito baixo. Então você decidiu voltar para evoluir. Para evoluir, tentar outro meio, enfim. Só que eu tava... Quando eu voltei ciclo, né? Eu precisava virar essa chavinha aí. E foi uma decisão doída? Não, sabe por quê? Você não sofreu? Você não... Não sofri, cara. Talvez o meu pai um pouquinho, por o meu pai estar sempre comigo, com o meu irmão. Até esqueci de falar do meu irmão também jogou bola, jogou no Curitiba, enfim, jogou no Paraná Clube também. Legal. Então a gente sempre estava junto, né? Tanto é que as amizades hoje de mim e do meu irmão é por causa do futebol. Meus amigos hoje são do futebol, né? Legal. Então, na época, meu irmão também tinha parado, desistiu, né? E meu pai ficou um pouco chateado, um pouco na época, mas normal, a cabeça do meu irmão estava tranquila, já começou na faculdade de Educação Física, se formou e está até hoje. Ele hoje é preparador físico, né? Olha que legal. E aí, quando eu decidi isso aí, eu falei, pai, vou parar, vou começar a estudar, só que, pô, vou começar a estudar, mas vou estudar o quê? Não sabia o que eu ia fazer, né? E aí eu fui fazer administração de empresa, cara. Por quê? Tinha um amigo meu que o pai dele tinha um escritório de contabilidade, me deu uma oportunidade de emprego, daí eu falei, rapaz, vou trabalhar, vai ser aqui, né? Comecei a trabalhar, não entendia nada do que eu estava fazendo, né? Aquilo ali não me entrava na cabeça, falei, rapaz, o que eu tô fazendo aqui, né? E eu fiquei um tempo ali ainda, né? Aí depois, já fazendo faculdade de administração, fiz por 2 anos a faculdade de administração, fui longe até, né? E aquilo ali não me entrava, né? Cálculo na cabeça toda hora. Né? Tá louco? Eu sempre fui do esporte, falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Aí cheguei pro meu pai na época, falei, pai, chega, não vou fazer administração. Meu pai ficou puto, porque tinha pagado 2 anos de faculdade, jogou dinheiro no lixo, né? Imagina. Falei, mas vou fazer o que eu gosto, pô, tenho meu irmão que já tá formado, preciso fazer o que eu gosto. E aí, fui fazer educação física. Você voltou, né? Voltei, fui fazer o que eu gosto, fui fazer o que eu amo, cara, e tá até hoje. Ali você, de fato, começou a ter clareza, né? Exatamente. Não tinha clareza alguma, né? Não. Ali... Se tinha uma, futebol. Exatamente. Depois você viu que não era mais. E é bacana esse momento, sim, né? Onde a gente precisa terminar um ciclo, iniciar outro. Exatamente. Mas você terminou um ciclo ainda sem ter clareza do que você... Exatamente. Aí você me perguntou se eu fiquei chateado, triste, se eu me arrependi. Né? Não arrependi. Você sofreu, porque essa transição pode fazer a gente sofrer, né? Pô, você estava na Europa,
né? Chegou, novamente, realizando um sonho, você acabou de falar, né? Cara, olhando os caras da TV, os bons jogando ali do seu lado, né? Contigo. E aí você tomou a decisão de voltar. Exatamente. Assim, cara, eu fiquei muito tranquilo nesse sentido, porque eu vi pelo outro lado de, cara, muita experiência. Eu conheci muita gente, vi muita coisa no meio do futebol. Então a gente tem que levar isso pra vida. Aquilo que a gente construiu desde pequeno, a gente sempre foi do esporte, então a gente nunca se envolveu bagagem, né, cara? A gente nunca se envolveu em coisa errada, e graças a Deus... E tem, né? Muito tempo. Conheço muita gente aí, cara. Então... Conta pra gente aí. Não dá pra citar nomes, né, nesse momento, né? Não cita, não. Depois eu falo. Deixa eu pegar um uísque ali, daqui a pouco ele já abre o livro de Pandora. Então assim, então não... Cara, eu pego como experiência de vida isso daí, sabe? Eu levo, tanto é que meus amigos hoje são do futebol, eu levo como experiência de vida, como bagagem mesmo. Por isso que eu não fiquei chateado na época de fazer essa transição, de trocar, de desistir e tudo mais. Porque me trouxe muita experiência como pessoa, né? Bacana. A gente acaba aqui vendo muita coisa. No trabalho, hoje onde eu trabalho, a gente trabalha em grupo, então o futebol me trouxe muito essa questão de como trabalhar em grupo, né? Como saber ouvir primeiro e depois falar. Perfeito. A gente tem 2 ouvidos e uma boca para falar. Olha, isso sensacional, hein? Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Então o futebol me trouxe essa questão de cara, observar as coisas, a pressão mesmo, porque futebol é pressão mesmo. Porque mal ou bem foi cara, o quê? Foi pelo menos 10 anos. Não, quase 10 anos. Né? Quase 10 anos. Mais de 10 anos. Assim, foram mais de 10 anos, mas sério mesmo foi um pouco menos, né? Que é dos 15 aos 22. Ali, dos 15 anos, aí como o negócio ficou sério mesmo. Pô, é pressão, cara. É treinador em cima, na época era diretoria, e na época eu tava no Paraná, pô, o Paraná tava bem no profissional, e a base tinha que andar junto. E a pressão é muito forte mesmo, pressão, é resultado, cara. Ali, resultado, é treino. A gente treinava de manhã, tanto é que na época eu tive que mudar de escola. Tive que estudar à noite, cara. Com 16, 17 anos, tive que estudar à noite, porque a gente treinava de manhã e à tarde. Pô, final de semana era jogo dia de semana. E era pressão. Então a gente aprendeu a viver na pressão, né? Era pressão de treinador, de diretoria, pô, tem que ganhar, pô, é clássico, pô, na época tinha Atlético, Curitiba, nós, né? E a gente pegou uma fasezinha boa do Paraná ali, cara, quando a gente tinha 15 anos. Aí eu falo com todo mundo, né? Até o menino que trabalha comigo hoje, o Dalton, eu falo, pô, eu fui vice-campeão brasileiro na minha época. Com o Paraná. Ninguém sabe disso. Perdeu pro Flamengo, no mínimo, né? Não, ganhamos do Flamengo. Vou te contar já a história. Vou falar. Mentira. Vou te contar. Hoje mentindo, tá é verdade, cara. Campeonato Brasileiro hoje é o ano inteiro, né? Hoje é muito mais estruturado. Eu falo que se isso tivesse na nossa época, lá atrás, com 15 anos, cara, muito moleque bom tinha saído dali, porque ia ter mais visibilidade. Hoje é brasileiro, é o ano inteiro, Copa do Brasil o ano inteiro. Na nossa época era torneio curto, de 10 dias. Né? De 10 dias, daí era sempre em Londrina, que sempre acontecia esses campeonatos de Foz. Se a gente for ver, hoje, tipo, a gente assiste mais até o Sub-17, o Sub-20. Né? Você para pra assistir. Ontem tava passando Palmeiras e Vasco ontem. E antigamente você não tinha televisão. Esse garoto do Atlético, Roque, o Vitor Roque, contratado por 24 milhões do Cruzeiro, 17 anos, cara. Pois é. Aí eu tava vendo ele jogando ontem. Bicho, você olha pra ele, não parece que tem 17 anos. Pô. 17 anos da nossa época é outra coisa, né? Sim. É outra coisa. E na nossa época, cara... Como é que profissionalizou de uma forma absurda, né, cara? E voltando, a gente, se tivesse toda essa estrutura que tinha antigamente, cara, muito moleque, tô falando pra você, muito moleque bom que tinha na minha época ali, quando a gente tinha 15 anos, não tenha dúvida. Tinha dado certo, toda cara. A preparação que tem hoje, né, cara? Tudo. Hoje a parte física mudou totalmente do que era antes, né? E na nossa época ali, quando a gente tinha 15 anos, cara, a gente tinha um time bom. Era eu, Juliano, o Elvis, daí uns outros meninos que não deram certo, mas que na época, pô, era bom pra caramba, cara. E aí a gente disputava esses campeonatos de torneio curto, que era de 7 dias, 10 dias, ali em Londrina, né? E vinha todos os times. Pô, era Paraná, Curitiba, Atlético, Flamengo, São Paulo, enfim, Taça Votorantim, quando tinha, né? Não sei se já ouviram falar, Taça Votorantim, que era muito forte. Pô, eu joguei essa taça, então assim... Cara, e a gente... E aí, voltando que a gente ganhou do Flamengo, teve um campeonato em Londrina, que eu brinquei com o Dalton. Pô, eu fui ver, não, vou te contar. A galera que assiste é tudo flamenguista, cara. Não, mas eu não vou ficar bravo. Passou, é passado. Até o final do programa a gente chega na data atual do Flamengo. Vai lá, e nessa época, em Londrina, a gente jogando, pô, e a gente era...
A gente não tinha uma estrutura como Flamengo, São Paulo, eles tinham uma estrutura maior que o Paraná na nossa época, né? A gente era muito menor frente aos caras, só que a gente tinha muita qualidade técnica. A gente não tinha a estatura, a altura. Você diz a questão física, então? Questão física, a gente era muito franzinho perto dos caras. E dava medo, só que a gente sabia que a gente tinha muita qualidade técnica, com a bola no pé. E nessa vez, até o nosso treinador era o Rodrigo, irmão do Ricardinho, né? Foi o melhor ano da base, assim, do Paraná. Nosso ano que era 90, a gente jogou esse campeonato Copa do Brasil. A gente pegou o Internacional, pegou o Guarani, que na época o Guarani era base boa, Ponte Preta. Aí chegamos no Flamengo nas oitavas, né? Lá no estádio do Café, em Londrina. No Café. Os caras tudo estruturado, né, cara? Uniforme, da Nike e tudo mais. A gente olhava assim, né? A gente não tinha a estrutura que eles tinham, né? Falei, cara, vamos pra cima dos caras, né? Vamos ver o que vai dar. Cara, e ganhamos dos caras. Ganhamos dos caras 2-1. É bacana ouvir isso, porque os caras são 11 homens contra 11 homens, cara. 11 homens, exatamente, e aí tem o medo, né? Então muitos perdem por causa do medo, né? Exatamente. Cara, que medo é esse, né, cara? 11 contra 11. 11 contra 11. É o que você tem, né? E o que você quer, esse espaço a gente chama medo. Entendeu? Cara, você tem que virar essa chave, você tem que pular por cima. E vocês fizeram isso, Fizemos isso. Pra falar a verdade, ninguém acreditava na gente, cara. E só nós mesmos acreditávamos na gente, nós e o nosso treinador na época. Cara, a gente passou por cima de todo mundo. Passou por cima de todo mundo até chegar na final. A gente perdeu pro Inter de 2-0, lá no estádio do VGD ainda, né? Porque onde o Londrina jogava, né? Não era nem no Café. A gente acabou perdendo por 2-0. Mas foi a única vez que, se eu não me engano, cara, um time de base do Paraná chegou numa final de um campeonato nacional, assim, Copa do Brasil, por mais que seja um torneio de curto tempo. Ficamos vice-colocado. Entendeu? Bacana. E vários outros campeonatos que nessa época aí, foi ali que daí o Juliano começou a despontar. Ele começou a pegar, ele se destacou demais. Ele era diferenciado. Elvis, ele era diferenciado. Os caras queriam ele, Grêmio queria ele na época já, Internacional queria ele na época. E aí ele já começou a pegar a seleção sub-15, sub-17, e aí foi crescendo, né? Então, cara, nosso time era muito bom. E nessas competições nacionais que tinham, a gente chegava sempre nas cabeças. Sempre. E aí entrava esse fator de qualidade técnica nossa, né? E aí daqui a pouco cada um foi se soltando, indo para outros clubes e tudo mais. Cara, mas foi experiência, assim, muito bacana na época. Eu acho que o principal, para mim, né? O principal foi a sua coragem de estar lá na Europa, do outro lado do Atlântico, e decidir encerrar ciclo. E agora eu vou focar no meu crescimento mesmo, não adianta. E é muito bacana isso, né? Quando a gente fala do não desista nunca. Devem ter muitos atletas, jogadores, que ficam batendo, não vou desistir. Mas não adianta, cara. Você vê, de repente, cara, eu não tenho todo esse diferencial. Eu não tenho, de repente, um empresário. Não é isso? Vamos encerrar ciclo, cara. Vamos desistir porque eu preciso evoluir. Virar a chave. Então você desistiu para você crescer. Isso é muito legal. Exatamente. E aí você vem para o Brasil, estuda, não se encontra na administração, resolve iniciar a educação física, foi isso? Isso, exatamente. E foi logo depois? Foi um ano depois, eu terminei um período ali, no 5º período da administração, acho que meio ano acabou, no ano seguinte já iniciei a educação física logo na sequência. E ali você se encontrou ou não? Sim, já. Definitivamente, falei, cara, né? Exatamente, é isso que eu quero. Fui ligado ao esporte desde pequeno. É a paixão, né? Não adianta, né? Cara, e a educação física ela é muito ampla, né? Você pode trabalhar em várias áreas hoje. Você já fez mirando talvez o mundo do futebol daqui a pouco, não? Cara, penso em trabalhar. Hoje meu irmão ele é preparador físico, porque só que hoje não evoluiu voltado. Demais hoje, demais, né, cara? E assim, para falar bem... A comissão técnica hoje, vocês fazem ultra parte da comissão técnica hoje, né? E faz muita diferença. E é importantíssimo. E o futebol tem vários setores dentro do futebol. A parte de musculação, a parte de fisioterapia, a parte de preparação física de campo. Então, cada um, né? É um leque muito grande onde você pode trabalhar hoje com a educação física, né? Claro que se você quer inserir no meio do futebol... atrás de curso, tem que estar fazendo, porque hoje em dia é complicado. Pensei em ter da CBF hoje em dia, tenho até um colega na academia lá que já fez, que trabalha comigo, tem um outro menino lá também, que jogou comigo na época do Paraná também, já fez esse curso da CBF, eles direto vêm falando isso comigo, o meu irmão também, então... Pra gente se inserir dentro do futebol novamente, porque mudou, eu tô um pouco fora realmente hoje do futebol. Mas é um objetivo? É um objetivo. Eu penso lá na frente sim, tá entrando no meio do futebol de volta, né?
Eu não digo talvez com a preparação física de campo, mas se inserir dentro de um clube, né? Na parte mais interna, a parte de musculação, a parte mais liberar o jogador pro campo. Recuperação, né, de atleta? Recuperação, exatamente. Porque eu já tive uma experiência... E como tão forte hoje os jogadores, né? Você viu hoje, a musculação hoje, cara, nunca a preparação física mudou demais. Uma porque assim, eles não têm tempo, né, Fabiano, de tipo, tempo de treino. É jogo quarta-feira, sábado já é jogo, domingo já é jogo. Recuperação, fortalecimento, né? Exatamente. Recuperação muscular, fortalecimento, cuidado, né? Então, ano passado, às vezes, o cara ficava quase um ano pendurado, né? Hoje, dependendo da lesão, o cara é 1 mês, 2 meses. O Bruno Henrique no Flamengo mesmo, em 2019, não sei, teve uma lesão lá, não sei qual ano que foi. Mas foi muito rápido, assim, sabe? Não, hoje a estrutura é muito forte, sem né, falar que um cara desse também, se você pensar assim, o quanto que um cara vale desse? E parado, né? Não tá rodando, então, não assim, tá andando, né? Quanto vale esse joelho? Quanto que vale o joelhinho do cara? O cara quer acelerar. Claro, com cuidado, mas né, tem que colocar ele pronto. Né? Não adianta colocar ele meia boca ali, 95% que não dá. E tem aí, que colocar o cara pronto. Na questão da pressão que você falou, né? Todo mundo sofre, né? Claro. O preparador físico, o médico, a pressão, o cara que faz vai liberar quando o cara e hoje deve ser mais ainda, né? Conjunto. Todos têm que se falar, todos têm que se conversar dentro do futebol ali, né? O cara que sai o cara fez a cirurgia, vem para a parte de fisioterapia, da fisioterapia vai para musculação, para o trabalho de fortalecimento, aí vai ser inserido, tá liberado, vai para o campo. É um processo lento, demorado, mas o cara nesse nível aí do Bruno Henrique, ele tem que voltar 100%. Não adianta colocar o cara meia boca, porque volta lá, daí se machuca novamente, fica mais tempo parado, né? Então, a ideia assim é se inserir no futebol daqui a um tempo, né? Mas para isso preciso estar fazendo cursos, né, dentro de CBF e tudo mais, porque mudou muita coisa, né? Mas quem sabe um futuro próximo aí a gente a gente volta de novo à capacitação, tá vendo isso? Nosso não é só pro futebol, não, é na minha área mesmo de educação física, de personal, pô, se você não se tá atualizado, os outros passam por cima de você. Atualizar. Então você tem que estar sempre fazendo curso, estudando. Investimento, cara. Investimento é tudo. Então você precisa estar atualizado. Você tem que ter um diferencial dos outros. Né? Eu pergunto assim, em umas palestras minhas, eu pergunto assim, ó, se você da noite pro dia fica milionário, joga na Mega Sena e fica milionário, o que você faz de imediato? Cara, todo mundo fala assim, eu compro um carro, compro uma casa, vou fazer isso aqui lá, vou viajar. Cara, ninguém responde. Eu vou investir no meu conhecimento. Eu vou investir na minha capacitação. Eu vou isso não tem preço, isso não tem valor. Não tem preço, cara. As pessoas não pensam nisso, entendeu? Pode demorar, mas você está investindo ali no teu negócio. A maior riqueza é o que a gente aprende. Hoje eu sou o meu empresário, a gente estava conversando sobre isso. Você hoje como personal hoje... Hoje eu sou empresário da minha empresa, eu sou personal. Que é, de fato, da onde você hoje tira o mais grosso do seu dinheiro, né? Meu ganha-pão hoje é o personal. Exatamente. Então eu preciso me estruturar para isso. Eu preciso crescer nesse sentido, né? Então, para eu crescer nesse sentido, é estudar, fazendo curso, enfim. Falando assim um pouquinho do Felipe, né? Que a gente se conhece, aí, na academia, estamos juntos, é amigo também. O que eu acho mais bacana falando dele se profissionalizar e de conhecer o aluno, né? A minha filha também tem um treino montado pelo Felipe. E o Fabiano sabe, o Felipe também, ela tem um problema no joelho, né? Foi fazer exames e tal, e o médico falou o seguinte, tem 2 opções, ou tentar reforçar com a academia, e, em último caso, uma cirurgia. Só que antes da gente chegar no médico, o Felipe já tinha dado uma olhada e tal, né? E já tinha dado uns toques em quais exercícios teria que mexer pra dar essa fortalecida. Cara, foi sensacional. No dia que a gente chegou lá no doutor lá, ele olhou, perguntou como que era o treino dela na academia. Ele explicou, era assim, mas aí o meu professor mudou pra esse por causa do problema do meu joelho. Aí ele, qual que é o nome do teu professor? Aí eu falei, ela Felipe, me contou isso, falou tão sério, eu falei, meu Deus do céu, fiz alguma coisa errada com ela. Ele ficou branco. Aí ele falou, cara, é o primeiro profissional de educação física que eu vejo entendendo bem da questão do corpo humano. Tipo assim, então assim, o Felipe, ele... Isso não tem preço, viu? Não quando tem vem preço, isso, cara, quando vem falar um negócio pra gente assim, cara, isso a gente ganha o dia. E tem é a melhor coisa que tem. O médico falou, cara, esse é o exercício que eu indico para esse tipo de problema. Então, eu não preciso nem escrever a cartinha para ele. Porque ele falou tudo aqui. Então, assim, a gente vê, o Felipe é o professor da academia, mas ele não se preocupa só chegar lá o aluno, eu quero crescer, quero ganhar braço, ganhar perna, ganhar bunda, blá, blá, blá. Não, ele se preocupa também na postura, no que o aluno tem
né, de dificuldade ou algum probleminha ali, né? É primordial. A gente, da nossa área, a gente tem que pensar primeiramente nessa questão. Saúde, conhecer o aluno, né, saber quais as necessidades dele, quais as dificuldades que ele tem, enfim. Então, a gente precisa conhecer. Esse é o ponto principal. E aí, depois né, conforme você falou, igual da tua filha, e a gente saber, conhecer o nosso aluno e saber o que passar para ele. Porque é muito fácil você prescrever um treino ali e piorar a situação do teu aluno. E quem responde? Quem montou o treino? Foi o Felipe. Eu sempre vejo... É muito sério, isso aí de saúde é muito sério. Tem gente que brinca com isso, cara. É complicado. Não, e eu sempre vejo com um olhar empreendedor, sabe? Esse médico que eu não conheço, que gostou muito, cara, já podia se conectar ao Felipe e gerar uma relação desses pacientes que precisam... Perfeito. É o triângulo amoroso que eu falo. Mas não é? A gente tem que se conectar. O que eu falo o profissional da educação física. Mas muita gente esquece de fazer isso. Exatamente. É profissional da educação física se conectar com o médico. Por exemplo, o cara ir se conectar com o fisioterapeuta e vamos dizer que é o quarteto ali, né, que a gente fala, né? É o nutricionista, é a educação física, é o professor de educação física, é o fisioterapeuta e o médico. Tem que se conectar. Cada um no seu quadradinho, que eu costumo falar para todos os alunos. É muito Cada um com a sua expertise. Não estou generalizando nada exatamente aqui. É muito comum a gente receber treino de aluno, médico prescrevendo o que o aluno pode fazer ou não. Isso é uma minoria que faz isso, né? Não estou generalizando. Cara, quando a gente vê isso aí, a gente fica chateado, porque eu costumo falar, na academia é muito diariamente aluno, professor, o que eu devo comer, o que eu faço? Cara, não é da minha área, eu não sou formado em nutrição, eu não vou prescrever uma dieta para você, entendeu? Então, a minha área eu entendo do que eu faço, que é educação física, prescrever treino, passar treino, enfim. Só que às vezes tem muitas questões assim, cada um pula o seu quadradinho, o médico quer prescrever um treino, é muito comum, às vezes vem do médico, você não pode agachar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Como assim não pode? Diariamente você agacha em casa. Porque aqui, é claro que aqui a gente precisa ter um cuidado um pouco maior. A gente tem que ter né? Claro, não é assim, você não pode fazer. Não, a gente precisa ajustar, olhar, ver o que pode ser feito. Então, às vezes cada um quer pular o quadradinho do outro ali. E a educação física tem muito disso, né? A nutrição, o profissional de educação física quer passar dieta, o nutricionista quer passar treino, sabe? Então, isso tem que mudar. Isso tem que mudar e eu brigo muito por isso, né, na nossa área, assim, sabe? Cada um cuidasse do seu quadrado ali, ia melhorar bastante. Então, por isso que hoje não tem profissionais de muita qualidade, um quer montar treino, sendo que não é profissional de educação física, o cara quer montar uma dieta e não é nutricionista, sabe? Então, tem muito isso na nossa área. É uma área de profissionais unidos, não? Cara, não. Eu tenho esperança que seja, sabe? Eu gosto de trabalhar isso. Valorizando ou não? Vocês estão se valorizando? Ou eu estou falando que eu já sei que vocês vêm de um momento onde, de anos para cá, não se valoriza. Como é que está hoje? Cara, melhorou muito pós-pandemia aí, deu uma melhorada bastante, assim, sabe? Eu vejo que hoje tem crescido muito a nossa área de educação física, né? As pessoas vêm procurando. Você está falando como personal ou você está falando como professor? Como personal, né? Então, é isso que você quis... Como personal, acredito que sim. Até porque... Acho que todo mundo já entendeu o quanto que saúde é importante, né? E hoje, eu nunca vi tantos idosos na academia. É verdade. É muito. Estão procurando qualidade de vida, saúde. De vida. Exatamente. E é um dos motivos, sim, os quais a gente está vendo hoje graças a Deus, idosos aí com muita saúde. Pós-pandemia aumentou demais. Cada vez mais longe. Muito. Cada vez mais longe, tá? Eu tô falando agora o básico. Meu Deus do céu, olha a aula de um Cara, aí é um detalhe bem. Mas é importante, o pessoal quer saber isso. Hoje não tem um teto, hoje aí. Cada personal tem a sua hora-aula, né? Claro, Felipe, a gente estava até conversando aí, eu valorizo meu trabalho, né? Eu valorizo meu trabalho, investi em curso, faculdade e tudo mais, estudo, né? Se aprimoram, né? Na minha área. Então, existe muita prostituição de hora-aula, né? Isso eu gosto de falar porque, cara, é complicado. Porque a nossa área não é valorizada por causa disso, de profissionais assim. Um exemplo, um joga R$80 hora-aula, R$100 hora-aula, o outro amiguinho lá tá jogando R$20, R$30 hora-aula. E aí o aluno, a maioria, né, vai no mais barato.
vai no mais barato. Isso é uma prostituição. Então, isso não valoriza a nossa... Mas o que regula, então, são os resultados que você entrega. Não tenha dúvida, né? Sim, isso prostitui a nossa profissão. Isso é ruim para nossa área, né? E aí eu brigo com isso, falo, caramba, cara, não pode ser assim. Entendeu? A gente tem que se valorizar, pô, valoriza o teu passe, estuda, né? Então, mas eu vejo isso diariamente, tem profissionais que fazem isso. Então, e como que você vai controlar isso? Não tem e uma academia paga quanto? Precisa se unir. Uma academia paga quanto como hoje? Professor hoje de sala, cara, varia aí, tem 13,25 horas aula, 15 horas aula, não sei em qual academia assim que tá pagando esses valores, né? É muito pouco, né? Pois é, se for pensar, tá lidando com pessoas ali que pode se machucar, que pode passar um treino errado. Pô, é uma responsabilidade, nossa responsabilidade é muito grande, como médico tem uma responsabilidade. Sim. E as pessoas não têm essa visão da nossa área, entendeu? Eu costumo dizer que na nossa área tem muita... o cara... porque eu treino há 15, 20 anos, eu sei treinar, eu sei passar um treino. Isso é muito comum na academia, eu vejo muito isso. Pô, e o cara que estudou 4 anos lá, sentado na carteira, na cadeira todos os dias, pô, investe em curso. Aí o cara chega pra você e fala, pô, eu treino faz 15, 20 anos e eu sei passar um treino. Tá, e aí quando pega um caso da filha do Ronaldo, e aí? Exatamente. Você vai saber passar? Arrebenta. Você vai saber fazer, você sabe treinar o bruto lá, o pesadão, que você vê. Então, cara, tem que ter muito cuidado. A área da educação física é muito séria, como um médico. Você cuida de saúde, você cuida de corpo, você cuida... Cara, e você lesionar uma pessoa... Pô, ela tá começando um processo, ela tem um sonho, um objetivo. Pô, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular. Aí você vai lá e trava esse processo porque você montou um treino e lesionou. Você acha que por esse baixo valor que dão, e sempre deram até hoje, você acha que isso influencia muitos profissionais não entregarem mais e melhor? Eu vou te falar, a gente sabe, né? Ou pular já pro... Vocês como alunos, ou pro personal, né? Exatamente. Eu acho que ele começa lá estagiando, vira um professor, ganha-se pouco, aí vê que ele ganha um maior como personal. Aí vai do cara ser bom, estudar e poder cobrar. Mas aí que tá. Para ele chegar personal, ele tem que ter uma bagagem e passar por esse período, por um período de aprendizagem. Sim, sabe? Ele, numa boa, não dá para ele sair de uma faculdade de cara, cai numa academia, ser um personal de imediato. Eu não vou falar para você. Mas assim, a gente até conversou sem citar nomes, é óbvio, porque, né, é questão da ética, né? Mas você já teve um caso de ter um personal que não era personal, né? Que não era formado, né? Sim, sim. E você viu o problema que é, né? E seria um caso tipo que nem o Felipe, personal. Vocês têm o certificado, a carteirinha e tal? Né? O CREF, nosso do conselho. Aluno, de repente, ou a própria academia cobrar isso? Não, eu já tive aluno que me cobrou. Você tem CREF? Pô, eu mostrei a carteirinha. Já mostrei a carteirinha pro cara. Não, então tá bom, então vamos iniciar. Porque é uma forma de tentar... consciente, exatamente. Aí o sindicato, né? Deve ter um sindicato que deveria também... Ficar em cima das academias e tal. Não tem controle sobre isso. Não tem, né? Não tem, muita gente. Né? Não fica. O nosso Vocês já pensaram... Você já pensou em evoluir, dar mais um passo? Eu vou sempre puxar pro lado empreendedor, né? Porque você é personal, você já tem seus alunos, você é indicado por uma galera. Já pensou em mentorar esses alunos, em formar uma equipe para fazer esse aluno não só dentro da academia, mas fora também, ter um processo de crescimento onde ele está sendo monitorado por outros profissionais, como um time, que possa mentorar uma pessoa? Cara, eu nem estou falando uma coisa, mas nem sei se existe, tá? Mas você já pensou nisso, não? Não. Em fazer um tipo... Vou dar um exemplo aqui, né? Como é no futebol, por exemplo, né? Vem o técnico, e o técnico, às vezes, ele entra com todo o staff dele junto. Vem 10 negros junto com ele ali. Não é isso? Talvez isso aconteça talvez a gente... parceiros, que a gente fala. Eu costumo dizer que na nossa área tem os parceiros. Pô, eu sou profissional de educação física. Eu tenho que ter uma nutricionista como parceira. Pode ser Sim, uma tem parceria. Muito, claro. Mas que vocês se conectem para vocês evoluírem juntos, crescerem junto com profissionais. Exatamente, tem parceria, claro que sim. Show. Então a gente acaba que indicando o professor. E aí você indica para lá, indica para cá, e vocês juntos se conhecem. Exatamente. E para o crescimento do Fabiano, do Ronaldo, é isso? Sim, exatamente. Então, volte e meio, o aluno, professor, eu preciso de um nutricionista. Ok, vou te indicar para fulano de tal, nutricionista tal.
vai lá pro nutricionista. Da mesma forma, por isso que eu falo que tem que todo mundo andar junto. Se todo mundo se conectasse, ia ser bom para todo mundo. Ou seja, a gente volta à boa e velha conexão de pessoas, né? Exatamente, tem que ter a conexão. Ao por exemplo, network, não é isso? Exatamente. Vai, Fabiano, vai no nutricionista, eu quero um processo de ganho de massa, de emagrecimento, enfim. Legal, só que eu preciso de um personal trainer. Pergunta para nutricionista, né? Eu tenho o Felipe para te indicar. Pô, você vai entrar em contato comigo e assim, né, vai girando. Mesma coisa, tá treinando, sentiu uma dor nas costas, sentiu uma dor no joelho, vou te indicar para um fisioterapeuta. E aí vai esse processo. Então tem que ser assim, cara, eu sonho que um dia isso possa acontecer, que seja mais só. Não digo que não acontece, tá? Acontece muito. Mas é que nem eu falei aquela vez, aquele momento ali. Às vezes o nutricionista pula a sua casinha, vai lá, monta um treino, ou o profissional de educação física passa uma dieta. Mete o bedelho numa área que não é a sua área, não é a sua área. Então, faça do melhor da sua área, indica, ajude o outro profissional, que aí vai ter o retorno, a lei do retorno. Vai entrando na ética, né? Entrando na ética também, né? Ser profissional, você tem que ser profissional na tua área, né? E eu trabalho muito com isso, eu sou muito profissional. Às vezes o aluno vem e pergunta, professor, preciso de dieta. Não vou te passar. Né? Preciso tomar um suplemento, preciso... Né? Não entendo. Porque é muito comum o aluno vir conversar com a gente. Ei, professor, chama ali na entrada do banheiro. Vem cá. Exatamente. Você tem aquela injeção boa. Ixi, isso é muito mas tem, não tem? Muito. E tem aquele detalhe, né? O que é bom pra mim, não é bom pra você. Exato. E aquele treininho montado lá vai rodar 10 cabeças. Você falou tudo o que eu falo pros meus alunos. O que é bom pra você pode ser ruim pro outro. Eu não sei, cara. Posso te passar alguma coisa aí, suplemento alimentar, que pode ser ruim para você. Então, cara, não quero. Vai no nutricionista, paga, investe. Da mesma forma que você está investido com personal ou só está treinando na academia, invista. Pô, é saúde, cara. Não tem dinheiro que pague isso, entendeu? Então, vai no nutricionista, pague lá, invista na tua saúde, né? Você está falando isso agora, eu me lembrei de um estudo científico que comprova que treinar com uma outra pessoa... super motiva a gente a evoluir, a continuar treinando e a passar pelo período mais importante, que é esse período de adaptação, onde o nosso cérebro, ele entra no processo e nos cobra que a gente precisa ir para academia, né? Exatamente. Então, tá junto com uma pessoa é bem bacana quando a gente vai junto, né? E o nosso período, acho que foi o mais complicado, foi de pandemia, que a gente queria treinar com máscara, tinha que agendar na academia e a gente pensou, vamos num horário mais tranquilo. Rodava 5h30 da manhã. Aí. Então, assim, se fosse, de repente, sozinho, a gente teria ido uma vez ou outra e pronto, né? Eu vi vocês poucos de manhã esses horários. É que agora a gente tá com o horário mais flexível, entendeu? Agora a gente traz... Na verdade, essa semana eu vi você lá, né? 6 horas da manhã, até achei estranho. 6 horas da manhã. Ele chegou antes que eu na academia. Falei, caramba, cara. Sabe quem é culpada? Ele tá de pijama. Cíntia, minha esposa. É mesmo? Ela tem até isso. Que bom. Ele vai de pijama, encosta ali e fica dando... Eu falei, será que é ele mesmo que tá vindo? Tá subindo a escada mesmo? O pior que eu fui de apoio moral aquele dia. Eu não consegui treinar, porque aí eu dei uma ajudinha pra ela, né? Pra dar aquela moralzinha pra ela também. Mas essa questão do fator motivacional, eu tenho uma aluna que ela iniciou comigo que ela odiava musculação. Falou, Felipe, eu odeio musculação, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu tô muito parada, né? Depois eu vou mudar para ela, se ela sabe com quem eu tô falando. E ela falou, eu vou contratar você, mas eu odeio musculação. Eu vou ficar aí 3, 4 meses e aí vamos ver o que vai dar. Tá bom. Passou um mês, passou 2, 3, 4, 5, 6 e foi indo. Cara, hoje ela ama musculação. Aí entra o fator motivacional. Nossa, não é só nós montar o treino, entra a constância, 100% se dedicar ao aluno, mas fazer com que o aluno goste da musculação. Isso eu tô falando para qualquer... você quer começar uma atividade. Eu sempre falo, cara, procure algo que você vá se identificar. É musculação? Vai fazer musculação. É uma natação? Vai fazer uma natação. É um vôlei? Enfim, qualquer esporte, cara, mas pratique alguma atividade. Entendeu, cara? Eu falo assim, você tem que se achar no que você gosta de fazer. Acho que pouca gente vai começar uma musculação, nunca fez na vida, e vai começar assim, eu vou começar porque eu acho muito bacana. Não é. Não. Começa por um propósito, por algum motivo, e depois, ou gosta ou não gosta. Se gosta, fica muito fácil. Se não gosta, cara, aí entra aquele processo de constância, de disciplina. Aí você passa todas essas fases. Aí começa a ver os resultados, aí começa até que... E aí não quer parar mais. Não quer parar mais. E o que você falou é bem isso mesmo. Não sei se você sabe, eu fui lutador de taekwondo
Pô, que legal. Né, por muitos anos. Eu cheguei a treinar, por um certo momento da vida, 6 horas por dia. Né? Aí comecei a fazer faculdade, tudo, mudei para Curitiba. Ele é humilde, ele foi pentacampeão carioca. Pô, por que você não me falou isso antes, Não, cara? Caramba, cara. Não, sério. Que legal. E a minha meta era que o taekwondo virar um esporte olímpico. Não era na época. Na época, não. Entendeu? Agora é, né? Virou agora, né? Na Olimpíada que passou agora, né? Foi. Uhum. E demorou muito, né, cara? Então, como não era, entrei na faculdade. E quando eu vim para Curitiba, só tinha uma academia de taekwondo na época. E era longe. Aí acabou. Trabalhar e tudo. Encerrei o ciclo, né? E aqui eu engordei 50 e poucos quilos. Juro a você. Aqui em Curitiba, num período assim de 3 anos, assim. 60 quilos. Eu cheguei a quase 150 quilos. Aqui. Inacreditável, né? E isso foi até 2000 e... A gente se conheceu na academia em 2014, não foi? Foi. Né? Vocês se conheceram na academia mesmo? Na academia. Eu achei que vocês eram amigos do Rio de Janeiro e vieram pra cá. Não, camisa do Flamengo. Tanto é que eu lembro até hoje meu primeiro contato com vocês na academia, não sei se vocês vão lembrar. Vocês sempre iam com a camisa do Flamengo, sempre vão, na verdade, né? Exatamente. Na verdade, tem que barrar vocês uma hora lá, porque não pode entrar sem camisa dentro da academia, né, cara? Desce o morro do Carioca aqui. Vamos tirar aquela camisa patrocinando lá, a gente. Vou dar 1 quilo de massa muscular, vocês foram. E eu acho que foi essa... Eu achei que vocês vieram do Rio de Janeiro na época e... Não. Eles conheceram na academia. Eu olhava lá pro flamenguista, eu falei, caramba, a gente sempre trocava ali um olhar, né? Imagina se não fosse vascaíno, ia dar treta, hein? Não, mas aí não é bacana, né? E a gente se... Pô, a camisa do Flamengo nos uniu na academia, né? E aí eu decidi, falei, não, eu preciso emagrecer. Fui pra academia fazer musculação. Numa época em que hoje se fala muito, mas mais lá atrás já estavam falando também que, cara, a musculação era um grande ouro para quem precisava perder peso. Sim. Né? Sim, claro. E eu falei, não, eu vou à musculação. E já tinha feito antes, né? Mas vou dizer que no começo foi ruim demais, bicho. Até você se adaptar, gostar. Eu ia puto da vida, sabe? Ia pau da vida. Porque você imagina, cara, com 150 quilos na academia? É ruim pra caralho, sério, pô. Porra, parece que todo dia, toda aula é interminável. Interminável. A gente vai perdendo um pouquinho, né? Vai eliminando um pouquinho, vai se motivando um pouquinho mais. Perde a vergonha um pouquinho. Perde vergonha. Aí, no fim, cara, até mais recentemente, foram 40 e tantos quilos. Olha aí que beleza. Entendeu? E aí, como é que você quer voltar a ser como é que estava antes? Não, então, aí é que tá. Mas de novo, né? Entra o fator humano. Sim. Entra o fator comportamental, entra a ajuda, as pessoas, as boas conexões. Esse cara me ajudou desde 2014 Parceiro, até hoje. Né? Parceria. Uma coisa é estar sozinho, outra coisa é ter alguém contigo. Exatamente. Entendeu? Ele tem uma testosterona 8.000. Caraca, fala baixo. 8.000. Como ele consegue isso, eu não sei. Isso vem de berço. Canjica. A partir da manhã já sei o que eu vou fazer. E sabe o que é interessante? Nesse processo meu de parar que eu lutava e treinava muito, treinava 7 dias por semana, domingo que era um dia para descansar, a gente competia. Então assim, era direto, né? Não tinha descanso. E aí para radicalmente, engorda. Aí o que aconteceu no meu corpo? Testosterona despencou. Feito sanfona, né? Despencou, foi lá embaixo e nunca mais cresceu. Eu tenho uma briga com os médicos, né, com o urologista, que um quer que eu tome isso aqui, outro quer que eu tome isso aqui. Não, você tem que tomar isso, você não pode tomar, porque teu pai teve câncer de próstata, então não pode tomar. É uma luta. A minha tá sempre ali, abaixo do mínimo sempre, e eu malho com esse cara aqui. Entendeu? O testosterona 8.000, que coloca 200 no supino, e eu vambora, né, cara? Mas eu já vi você treinando junto e vai bem. Você não falou ainda da rosca direta. O que tem a rosca direta? Não, mas isso é pós-treino. Não, mas é interessante porque eu jamais iria com esse nível de texto tão baixo que eu tenho sempre conseguir evoluir a um nível de conseguir acompanhar se não fosse o fator humano junto. A motivação. Às vezes fica, vambora. Sabe você gritar no ouvido lá? Pode parar a loucura, mas assim, vamos lá, tá sozinho. Sozinho, 2, sozinho, 3, sozinho. E realmente você tá ali e o cara ganha força. Não, o cara às vezes ele tem força, Vamos dar um exemplo do supino aí, o cara tem força, cara. O cara coloca lá 40 quilos cada lado, 30 quilos cada lado. O cara tem força para aquilo, mas, ele faz uma sériezinha de 10 a 12 lá. O cara chama a gente pra ajudar. Você vai, só fica ali, ó, de miguezinho ali, ó. Só com a mãozinha ali, ó. Aí o cara fala, termina a série, o cara fala, você me ajudou? Eu falei, não. Só do fato de você estar ali. O nosso cérebro é incrível. Cara, né? é incrível. Não, isso é verdade. É incrível. É aquela situação, o medo, né?
Vou tirar a barra. Medo, e agora, se ela travar no meu peito, o que eu faço? Exatamente. Então, eu acho que sozinho, eu tenho medo de botar a quantidade de peso que eu faria. Né? Mas tenho medo. É verdade isso mesmo, né, cara? A gente precisa desse apoio. Falar assim, não, realmente, se acontecer alguma coisa aqui... Eu vi outro dia, lá no Instagram, né? Um aparelho novo, né? Uma cadeira, né? Quando você não consegue no supino, né? Subir mais, né? Porra, tem um mecanismo com o pé que você desce a cadeira e ela trava. E não vem com... Porra, o negócio evoluiu. Se pode botar agora 200 em cada lado, não tem problema. Tem a segurança, né? A segurança, mas esse fator aí, o motivacional que você falou, é importantíssimo na nossa área de educação física. Voltando na história da menina, né? Que já veio no primeiro dia de aula, nem começou a ter aula. Ó, Felipe, eu odeio a musculação, mas eu preciso fazer porque eu preciso melhorar minha saúde. Acabou. Falei, então vamos lá que eu vou te ajudar. E aí ficou 1, 2, 3, 4, 5 meses e hoje, tá comigo até hoje, tá treinando, adora academia, adora musculação, entendeu? É muito bom. E assim, entrou naquela fase, se não for, sente falta, né? Exatamente. Aí o pessoal fala, né, você é amigo de aluno? Cara, a gente acaba que se tornando amigo, entendeu? A gente começa no processo ali, vai indo, a gente cria amizade. Aí, é legal ser amigo de aluno? Claro que é, entendeu? Então, isso é pra gente é maravilhoso, sabe? Porque quando você tá dando aula, você fala de outras coisas a mais, né? Então, entre esse fator aí, cria-se uma amizade muito grande, um vínculo muito grande com o teu aluno, né? E eu gosto muito dessa pegada, assim, sabe? Antes de iniciar, eu procuro saber quem é o aluno, a data de aniversário, o que gosta de fazer. Então, eu quero saber quem é o aluno, com quem eu vou trabalhar. Eu preciso saber dele, né? Então, e aí a gente vai conversando. E aí a gente coloca um personal de academia, fazendo uma comparação com uma empresa, é um líder. Ele usa a transparência dele ali com um aluno dele, entendeu? Sim. Aí o aluno ganha confiança. Eu já não dei tanta musculação porque o Felipe me explicou o que ia acontecer, o tempo que ia levar, ou seja, um planejamento, né? A empresa tem que ter um planejamento também. Sim. E lá na frente teve o resultado, teve o lucro, ou seja, o aluno contente, ganhou massa, perdeu massa, né? Atingiu o objetivo dele ali, melhorou que ele quer. A questão da cabeça também, porque, como você falou, na academia é a hora que a gente treina, a gente sempre levou com muita seriedade, mas a gente brinca muito, a gente zoa enquanto tá dando aquele intervalinho. A gente pede às vezes pro nosso amigo Felipe ali fazer uma selfiezinha, um negócio ali, porque é legal ver o teu treino, é legal você botar ali, você tá incentivando mais gente. Exatamente. Uma galera chega pra mim, eu quero fazer o mesmo que você tá fazendo, tal, deixa eu ver teu treino, mas meu treino não vai servir pra você. Cada um, treininho personalizado, né? Então, assim, a gente fala de bem-estar, de qualidade de vida, tudo. Mas assim, se você ver, tem que estar tudo relacionado. Você tem que ter planejamento, tem que ter transparência, tem que ter uma pessoa para te puxar ali. Exatamente. Essa questão pro nosso lado profissional, teve um caso de uma mãe que veio me procurar, né? Provavelmente ele vai escutar isso aí que eu falei para ele que ia estar participando aqui com vocês. Show. Então, me passa quando que vai ser aí que eu quero dar uma olhada. A mãe veio procurar ele, né? Porque o filho dele é novo, um menino, né? Ele precisava de ajuda, porque estava passando um processo complicado dentro de casa, depressão, pós-pandemia e tudo mais. Preciso da tua ajuda, né? Falei, então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Aí com um menino 17, 18 anos, novo, né? Com depressão, com 17, 18 anos, né? Cara, o menino não se abria dentro de casa, né? Chegava em casa, não comia, não se abria, não conversava com os pais. E o menino começou, e é um menino mais fechadinho, né? Ele começou a treinar comigo. Já tá indo pro 3º mês agora. Hoje a mãe dele foi treinar na academia e veio conversar comigo. É outra menina, é outra criança. Você está vendo? Se abre, conversa com a gente, está comendo. E você vai conhecendo o teu aluno no primeiro mês muito fechado. É o fator humano de novo, Felipe. Exatamente. E aí você vai cutucando, conversando com ele, falando de outras coisas, não só da área de saúde, falando da vida mesmo, né? E aí eu sinto que ele tá evoluindo, tá se abrindo cada vez mais. Cara, para mim isso é gratificante demais. Porque o meu foco hoje é a saúde. Eu gosto de trabalhar nessa área mais de saúde. Nunca tive um objetivo de ter um aluno para ficar gigante e tudo mais. A gente consegue trabalhar dessa forma. Mas o meu foco, o meu objetivo sempre foi cuidar das pessoas. Cuidar, né? Esse é o fator principal. Show. Por quê? Veio do futebol, a preparação física, o cuidado, o atleta. Eu nem no começo... A disciplina, tudo ali, né? Até esqueci de falar, né? Porque comecei a educação física, a faculdade, eu acabei abrindo um estúdio de treinamento funcional com o meu irmão, né? Um estúdio pequenininho, de 34 metros quadrados ali, 30 metros quadrados. E ali a gente pegava muito aluno, então era um treino totalmente personalizado.
pessoa mais idosa, ou vinha de alguma lesão. O idoso precisa, né, de atenção demais também. Demais, cara, demais. E eu digo que todo mundo precisa de atenção, na verdade, né? Até a gente estava vindo para cá conversando. Eu costumo dizer que nas minhas aulas até o pessoal me cobra mais, né? Felipe, pô, fica com o teu celular na mão, filmando. Você falou que não usa o celular, né? Não uso o celular, eu não gosto de usar. É a forma que eu gosto de trabalhar. Pô, você precisa publicar mais o teu vídeo, divulgar. Mas eu falei, não, tranquilo, eu gosto de estar 100% com o meu aluno, olhando o movimento, conversando com ele sobre outras coisas de vida, de treino, sabe? Então, é a forma que eu gosto de trabalhar e tem dado certo. Graças a Deus, hoje eu não posso reclamar, tem dado tudo certo. O marketing acaba sendo o boca a boca, né? É o boca a boca. Vai falando. Tanto é que meus alunos hoje é boca a boca. É o Instagram da vida ali, que um vem, acaba colocando um videozinho ou outro, acaba que dando uma fuçada no Instagram, vem entrando em contato comigo, mas é o boca a boca. Esse é o principal fator. Então, duas perguntas importantes. É verdade que hoje eu gosto muito de ler artigo científico, tá? Uhum. Eu busco sempre, olho, leio bastante, sempre li muitos, mas esse eu nunca entrei. Eu estou acreditando no que eu estou ouvindo. Uhum. Fala para o pessoal se é verdade mesmo, para quem quer emagrecer e manter constância nesse emagrecimento. Fato que musculação e força é o que de fato faz diferença. Eu vou falar para você que eu costumo falar para todo mundo que não existe um treino de emagrecimento, tá? Uma pessoa que ela vai iniciar, Felipe, tá? E coisas que eu estudo e tudo mais. Não existe um treino de emagrecimento. A pessoa que ela vai iniciar numa academia, qualquer coisa que ela for fazer na musculação, ela vai emagrecer. Claro que não só treinando. Quem quer emagrecer, entra o fator de alimentação. Uhum. 80% é alimentação. Se a pessoa não cuidar da alimentação, cara, ela não vai ter resultado no emagrecimento, no ganho de massa muscular, Perfeito. no ganho de hipertrofia, enfim, né? Então, assim, pra mim não tem um treino específico de emagrecimento. O que você fizer pro aluno dentro das limitações dele, conhecendo massa o aluno... mais massa magra, é força... Cara... Porque falou assim, a massa magra que te mantém mais tempo na queima calórica. Uhum. E aí eu comecei a ler muito o bater de frente com um excesso de treinos aeróbicos. Uhum. É bom de você realmente perder peso. Cara, mas na verdade o treino começa... aeróbico, para quem quer ganho de massa muscular e hipertrofia muscular, enfim, cara, o treino aeróbico é importantíssimo que você faça 2 ou 3 vezes na semana, porque faz parte do treino também, o condicionamento. O futebol conta, não? O futebol, muito. Pô, claro que sim. O condicionamento entra nesse processo, nesse programa de treino também. Então, todo mundo é muito comum pensar, eu não vou fazer cardio, eu não vou fazer. Mas entra no processo de ganho de massa muscular, de hipertrofia. Não adianta só crescer. Não, você tem que se condicionar. Né? Tem que condicionar, né? Então, por isso que eu falo que não tem o treino específico do emagrecimento. A maioria dos alunos que iniciam são realmente iniciantes e a maioria procura o emagrecimento. Cara, tem uns gurus na internet, você vê assim nos rios, né? Que aparecem os cortes, né? Aham. Corta o aeróbico, corta o cardio, só faz força. Tá fazendo... É sério, você hoje vê cada vez mais. E tem gente famosa falando isso, hein, cara? É porque assim, Fabiano, não é assim. Cara. Que eu posso Por isso dizer? eu perguntando, é uma dúvida, que assim, a gente confia em você, mas a gente vê uma. E a internet é isso, né, cara? Um começa a falar, o outro começa a falar igual, e todo mundo fala a mesma língua. Essa internet é um problema. Eu fico de saco cheio dos gurus da internet, cara. Que as pessoas não vão científico, por isso que eu perguntei. Né? Porque tem ciência em cima. A gente essa questão da internet é muito complicada, é um detalhe muito legal que você entrou nesse assunto, porque é muito comum na academia o aluno falar, pô, eu vi aquilo ali na internet, do fulaninho, do blogueirinho de tal, e vou fazer aqui, vou executar, mas às vezes nem sabe o que é, para que serve. Não tem a dúvida. Cara, e às vezes a pessoa passa mico. Na academia. Mico mesmo. E se machuca, né? Cara, e é diariamente isso a gente vê. Eu Deve vejo ver muito, isso né, cara? muito, sabe? Então, às vezes, essa parte de internet complica muito, sabe? Eu não vou contratar um personal ou não vou querer pedir um treino para um professor da musculação, porque, tenho fácil acesso ali no Google, coloco um treino para mim, vou treinar, né? Mas pode ser bom para você, mas pode ser ruim para ele, entendeu? Perfeito. Então, esse lado da internet tem um lado positivo da internet e tem um lado negativo, né? Para nossa área aí, a gente vê muita besteira, muito mico aí dentro das academias, cara. Então, entrando esse lado aí do emagrecimento. Cuidado, e aí é que entra mais ainda
a sua importância, né? Exatamente. E vou falar, e às vezes a gente explica, fala o que deve ser feito e a pessoa, você fala aqui, sai por aqui. É muito comum isso acontecer, porque ele gostou, porque o meu glúteo tem aumentado, porque eu tô vendo a blogueira tal. O Ronaldo me falou isso ontem. Tá aumentando. O treino que eu te passei ficou bom, então, de glúteo? 2 centímetros de glúteo. É mesmo? Ontem, coisa boa? Ontem eu mandou um WhatsApp, domingo, quase meia-noite. Mandei a foto. Glúteo. Caramba. Eu tinha terminado de depilar e mandei uma fotinha aqui. Sacanagem, né? Não, mas vou falar uma coisa assim, não sou profissional, né, da área, mas assim, eu sempre também fui muito ligado ao esporte. Hoje, com meus 47 anos, cara, me sinto muito, mas muito melhor do que quando eu tinha 20. Eu treinava quando eu tinha 20. Pô, fiz karatê, fui até faixa verde, fui capoeirista, fiz natação, joguei bola, mas assim, fazia parar. Às vezes, aí quando chega naquela fase dos 20, 22, você começa mais a beber, querer sair, aí você começa a ir pra academia a cada 2, 3 meses, né? Cara, hoje, cara, é rigoroso pra mim, assim, eu posso só se eu tiver muito ruim pra não ir. É todo dia, né? Quando você melhora, faz, você cara. Sente falta, né? Porra, a gente vai jogar bola, o nosso grupo lá é mesclado. Tem os caras da nossa idade, tem interessante mais velho, isso, né, cara? Tem o pessoal de 18, 20 anos, cara, que a gente põe no chinelo. Cara, não tô falando mal dos caras. Mas é verdade, imagino. Aí chega assim, mas o que você tá tomando? Não é, cara, eu tô treinando. Tanto que o pessoal brinca, voltou aquilo que eu falei, o que você tá tomando? É a primeira coisa que a pessoa pergunta. Mas não vem aquilo que você se dedica. Não, e assim, ó, passa 30, 40 minutos no futebol, tem muita coisa a morrer, cara, a gente começa a voar, né, cara? Porra, eu jogo... É incrível, né? De lateral, como é que a academia faz diferença, entendeu? Eu jogo de lateral, eu vou correndo atrás dos moleques de 18. Aí fala assim, porra, o cara com 47 tá tomando alguma coisa. Não tá, cara. O lateral tem que correr, hein? E tem que correr, cara. O Fabiano é eu também que corre o jogo inteiro. Chega no final, aí você vê lá, tipo, a molecada lá que, porra, poderia estar num... mas a molecada hoje em dia tá aí, que é cachaça, balada, isso é... Porra, você sabe, né, professor, né, melhora tudo, cara. A tua vida muda. Muda sim, cara. Até a cabeça, própria né? questão sexual também. Porra. Né? Tipo, você fica muito mais ativo, né? Então, assim, se todo mundo soubesse, o benefício não é só você chegar aí pra academia pra ter... 8 mil de testosterona, você imagina, como é que não vai estar bem? E chega no futebol, faz 52 flexões antes do jogo. Caramba. Né? Dá meia hora, ele faz mais 120. Os caras ficam aqui olhando pra ele. Porra, que ainda tá fazendo? Fica relinchando no campo. Não, mas é real, cara. Tomara que você joga sempre no time dele, né? Jogar contra não, é complicado. Sempre no mesmo contra, time. Não, tá maluco? Não joga contra, não. E, pelo amor de Deus. Eu nem quero jogar com o Fabiano marcando. Uma hora eu vou jogar com vocês, hein? Uma hora eu vou lá. Felipe. Mas você já é outro nível, mas eu tô acabado. Esses dias eu fui jogar uma pelada, eu falei, meu Deus, rapaziada, parece que eu nunca tinha jogado bola na vida. Porque, pô, a gente fica fora, né? A gente perde o condicionamento, né? E esses dias eu fui jogar uma brincadeirinha com o pessoal da academia lá, pelo amor de Deus, quebrei a bola, rapaz. Os caras vieram falar, mas fazer o quê, né? Me diz agora, o mais importante desse nosso bate-papo hoje. Eu vi você colocando lá no Instagram ontem, que é o seu primeiro ano comemorando o Dia dos Pais. Dia dos Pais, Conta um pouco desse teu momento, cara, com o Theo, certo? Olha aí, ó. Nesse novo mundo para você. Cara. E que todo mundo quer ouvir, né? Como é que você consegue, com essa correria tua de tantos alunos, do dia a dia, e de fazer o melhor, como é que você entrega tempo, consegue entregar tanto tempo pro Theo? Cara, Theozinho, pra mim, foi o maior presente que aconteceu na minha vida, cara. Eu digo que é o que faltava pra minha vida. Show, né? Então, show. O Theo completou a minha família, na verdade, né? O meu relacionamento com a minha esposa é muito bom, já era muito bom, hoje tá muito melhor. E a questão do tempo, a gente fica muito tempo fora, né? Então, eu fico praticamente o dia inteiro fora. Minha esposa, que tá mais em casa com ele agora, né? Então, ela tá 24 horas por dia com ele. Eu saio de manhã às 6 horas da manhã e retorno 6, 7, 8 horas da noite, né? Então, cara, o que eu puder, o que eu posso aproveitar com meu aluno, com meu filho, que seja 1 hora por dia, 2 horinhas por dia ali, cara, é o máximo, assim, sabe? E final de semana eu quero estar com ele. Até tem aluno, às vezes, que quer que eu dê aula sábado, domingo, falei, chega, agora não é o momento. Acabou, aí você sabe que você paga muito bem o seu tempo, não é, né? dinheiro que é o mais importante nesse momento. Eu preciso ver o crescimento do meu filho, eu preciso estar junto com a minha esposa, eu preciso fazer coisas com ele. Então, volte e meia, professor, vamos dar aula sábado e domingo para mim, vamos repor uma aula, vamos fazer isso. Falei, não, sábado e domingo eu não trabalho, né? Eu preciso estar com meu filho.
Então, cara, a gente fica sem palavras para falar sobre isso. Você vai agradecer essa sua atitude, essa forma de pensar sua, mais à frente. Já agora, mas mais à frente. Porque o que os gurus falam, não, esquece família, né? Trabalha. Não adianta sábado de madrugada e tudo. Jamais. Né? Porque depois você vai curtir. Nunca se esqueçam. A gente não sabe quando vai acontecer. E passa tão rápido. É isso. A evolução deles é muito rápida. Ontem ele fez 10 meses já, né? Dia 14, né? Então ele já completou 10 meses. E parece que foi ontem, passa muito rápido. Então se eu não tiver esses momentos com meu filho, cara... Perfeito. Né, eu vou sentir falta disso. E é uma fase boa, né? É uma fase de muita evolução, né? Muita descoberta. Então... Não pode perder, cara. Não tem como perder. Até semana passada, esse meu aluno aí que eu falei que teve o problema de depressão, que tá melhorando... A irmã dele entrou em contato comigo porque o marido dela quer ter personal comigo, justamente porque o menino teve muita evolução e tudo mais, só que ele queria horário das 8 às 9 da noite. Eu falei, pô, eu vou ser bem sincero com você. Eu falei com a esposa dele, na verdade, pelo WhatsApp. Eu não tô pegando mais esse horário. Ah, por quê? Meu filho tem 10 meses... eu já acordo muito cedo, então eu preciso ter esse período. Às vezes eu chego em casa, se eu for pegar o horário das 8 às 9, é aquele horário reloginho dele, né? Eu chego em casa, dou a jantinha dele, dou o banhinho dele, que é o momento que eu tenho com ele dia de semana. Eu tenho que aproveitar esse momento e não tô pegando personal. Então não vale a pena. Quem cara. quer não vai é dar um jeito, concorda? Quem quer, exatamente. Vai dar um jeito, cara. Entendeu? E assim, acabei ajudando um outro professor lá, acabei indicando para ele. Por isso que eu falo, a gente tem que se ajudar também. Não deu para mim, vai para você. É um profissional que eu acredito muito nele, acabei repassando e ele já tá com ele treinando. Legal. Então, pô, não é dinheiro nesse caso, entendeu? Então, não é tudo, né? Então eu falei, enquanto até um ano e pouco do meu filho aí, eu não vou pegar. Falei para minha esposa, porque fica muito cansativo. Chega um momento do nosso dia que eu já trabalhei até 9, 10 horas da noite. Tem momentos que a tua cabeça não vai mais, e aí você não dá o teu 100% pro teu aluno. Eu falei, não, eu vou limitar. Até 7 horas da noite, até as 19 horas aí, chega para mim, né? Então eu preciso estar com meu filho, cara. Tá louco, passa muito rápido. É isso. E isso que o Fabiano falou de colher lá na frente, é o que eu e ele estamos colhendo hoje. Minha filha, né, um pouquinho mais velha que a filha do Fabiano. Mas assim, da mesma forma que eu fiz, eu tenho certeza que ele fez, é aquele negócio desde pequenininho você tá junto. Porra, levava ela... Eu só tenho um filho, né? A Carol. E que nem você até falando de, pô, que legal, vocês dois aqui na academia, a relação de vocês, né, de pai e filha, às vezes nem parece que é pai e filha. Pô, rapaz, uma vez eu quase cometi uma gafe, meu amigo, eu achei que esse rapaz jovem, né, bonito, né, a gente não conversava muito, né, daí eu falava mais com a Carol, até alguns treinos ali, tinha amigos em comum, aí uma vez eu falei, pô, eu não cheguei a falar isso pra ela, né, mas eu falei, pô, aquele cara que veio com você é teu namorado? Foi mais ou menos isso, né? Pô, né? A gente não se conhecia. Não, é meu pai. Eu falei, pô, teu pai tá bem pra caramba, hein? Falei, é verdade, né? Não, ela chegou rindo lá em casa. Ela assim. Mas é isso que eu queria falar, porque a gente fica tão parceiro do filho, que aí o filho te acompanha. Pô, levava ela pequenininha no estádio aqui do Atlético. A gente, né, ia lá, ela é atleticana roxa, né? Puta, eu sempre participei, incentivei a fazer esporte. Aí chegou um momento, claro, que a academia já era chata, mas agora voltou. Então, assim, aí, puta, a amiga dela é minha amiga, e assim vai criando um negócio que nem você com a Ju também. E, então, você vai ter isso com o teu filho. E a gente teve uma conversa, não sei se você lembra sobre isso na academia. Sim. Que eu falei, cara, eu quero ser basicamente igual a você, cara. Eu quero acompanhar o crescimento do meu filho, eu quero ser parceiro do meu filho, eu quero acompanhar, levar ele como meu pai fez comigo. Pô, não tinha tempo ruim com o meu pai, não. Ele levava, levava eu pra escola, levava pro clube. Cara, minha mãe também, né, fazia essa corrida. Então eu quero ter isso com o meu filho também. Cara, inserir ele no esporte, qualquer coisa que ele faça, tá tudo bem, que se adapta, apoiar, né? Só apoiar. Gosta de futebol, vai pro futebol. Indo pro caminho do gosta bem. Gosta de natação, exatamente. Então, assim, tem que fazer alguma coisa, sabe? E é bacana que chega agora nessa fase, que nem às vezes aí tem aniversário da Carol, aniversário da amiga. Pô, chama teus pais também. E você acaba virando amigo dos amigos do teu filho, entendeu? E é a melhor coisa que tem. Você sabe que você conhece todo mundo ali, sabe o que tá acontecendo. Exatamente. Porque o mundo hoje está complicado. Nem faz. Assim, a tendência é só piorar aí, né? Futuro próximo. O plantio é o momento mais importante, que a colheita é certa. Não adianta, né? Então é bem isso que você falou. Tem que plantar bem, você está fazendo, com... Quando eu vi, né? Falei, olha, eu tenho certeza de que se dedica
E essa dedicação vai te fazer colher. Hoje é tudo por ele. Já está colhendo, mas você vai colher muito mais lá na frente. Não vai ter aquela, meu Deus, eu perdi. Perdi nada. Você curtiu, você teve o tempo todo que você precisava com o seu filhão. O tempo que eu posso, eu tenho que estar perto dele. Tudo por ele, na verdade, né? A gente que é pai hoje, né? A gente tem uma outra visão das coisas, né? A gente não pensa mais na gente, a gente tem que pensar na gente, claro, né? Mas hoje é tudo por eles, né? Então cara, é o que precisava pra minha vida, é fantástico, né? Pô, Filipão, eu quero te agradecer demais aqui nesse momento conosco. Foi muito, muito, muito bom, né? Desvendamos alguns mitos aqui importantes, né? Falamos de coisa séria, né? E você sabe, né, que o sonho do Ronaldo é viver o Latrell Spencer do filme As Branquelas, sabe? Caramba, eu vou fazer uma montagem, vou fazer isso. Sabe aquele Latrell Spencer? Depois vai lá, tá chegando perto, hein? Latrell Spencer é o sonho do Ronaldo. Eu só vou dizer o seguinte, vai ter que deixar uma cadeirinha de roda de lado lá que a pegada é forte. O cara veio me acompanhar. Só vai botar aquela mão assim, ó. Pô, Filipão, super prazer ter tido você aqui. Legal. Tá bom? Cara, eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz quando vocês chegaram e fizeram esse convite pra mim. Confesso que fiquei um pouco nervoso quando vocês fizeram o convite. Então, assim, cara, tô muito feliz. É mais uma experiência pra minha vida aí, né? Então, espero voltar mais vezes aqui, se possível. Vem cá, e pessoal, o homem aqui é caro, hein? O personal dele é caro, porque ele é bom, é brabo, tá bom? Mas, pô, corre lá, chama ele lá, conversa, porque ele gera resultado. @Santinho_personal. @Santinho_personal. Santinho com N no final. Às vezes. Isso, N, acaba com N, né? N Santinho com N no final, _ personal. É fera. É fera. Pode apostar que entrega resultado, o homem é sério. Isso que a gente precisa hoje. Tem uma porção de gente picareta aí, cheia de guru, que não entrega absolutamente nada. Bom, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado. Ronaldão. Valeu, parceiro. Prazerzão, show. Gente, esse é o nosso one-on-one, entregando para você mais um papo bacana, um papo direto, reto, falando a verdade e fazendo vocês, junto conosco, crescerem, evoluírem sempre a cada semana. Tá bom? Vamos junto? Vamos junto? Vamos junto sempre? Sempre. Finalzinho. Porra, faltou, ele vai ter que fazer? Finalzinho. Mas não me assuste, rapaz. Finalzinho, Fratinha. Não tava esperando vai isso. Vai ser como se fosse uma ola, finalzinho, Fratinha. Mais ou menos assim, né? Demais. Caramba, que voz, meu Deus do céu. Demais. Vai lá, Filipão. Demais. Porra! Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Vamos junto, sempre. Sempre.